1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é expressa aqui dentro da Bíblia Sagrada. E por que eu gosto de trabalhar com a palavra? Não somente gosto, mas também é o meu dever, porque eu acredito que todas as promessas de Deus estão contidas dentro da palavra, e tudo aquilo que você for fazer da vida, ou tudo aquilo que Deus exigir de você, está dentro da palavra também. A Bíblia nos diz, Hebreus 4,12, que a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então sabemos que tudo é através da palavra de Deus. Então, se você tem que receber alguma bênção do Senhor, se Deus fez alguma promessa, vai ser mediante a palavra do Senhor, conforme a vontade dele, conforme a vontade do Senhor. Então, eu já inicio falando para os irmãos que meu ministério é mais da palavra, e Deus também às vezes entrega algumas revelações, e quando Deus entrega a gente passa também, mas na maioria das vezes as revelações de Deus a gente converte elas em palavras também, para passar para a igreja em forma de instrução, segundo a sabedoria divina, não pela capacidade do homem, mas pela capacidade de Deus. Vamos abrir lá em Salmos 143, versículo 10. Diz assim a santa palavra do Senhor nesta noite: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom. Guia-me por terra plana ou por caminhos retos. Entender que o salmista aqui está orando, pedindo a Deus a direção e para revelar a ele a vontade de Deus, porque a primeira coisa que eu fico concentrado é na revelação da palavra, qual a mensagem que eu vou levar. Que é bem comum a gente preparar uma palavra, uma pregação, e como vai aproximando o dia de levar a pregação, a mensagem, a gente muda ela. Então você deve ter aquela sensibilidade do Espírito para absorver a vontade de Deus, a mensagem sagrada, e estudar também a palavra, né? Porque o apóstolo Paulo também nos ensinou que devemos estudar a palavra de Deus. Salmo 1 também diz respeito ao exame da palavra, examinar a palavra do Senhor de dia e também de noite. Portanto, chegamos aqui em Salmo 143, no versículo 10, é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi, ele estava querendo se aprofundar mais em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor, a respeito da vontade de Deus, a vontade do Senhor. E nesta noite, o título da minha pregação vai ser sobre a vontade de Deus. É lógico que existe uma vontade de Deus que ela é revelada em nossos corações desde o nascimento, que são as leis de Deus inscritas em nossos entendimentos. Até uma criança, diz o sábio Salomão, ela se dará a conhecer se sua obra é boa ou má. O homem é má desde a sua meninice. Então, se o homem é má desde a sua meninice, significa que ele já tem a consciência do que é certo e do que é errado em determinada idade. Por isso que também o sábio Salomão nos ensinou dizendo: cria a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não desviar dele. Então sabemos que para uma vontade simplificada e prática de Deus, não é necessário às vezes nem um aprofundamento dentro da Bíblia. O seu próprio entendimento está falando para você o que é certo e o que é errado, porque você é um ser humano. E o que é um ser humano? É ser um ser dotado de inteligência, de vontade própria, de capacidade. Então nós temos este grau de discernimento, independente até mesmo da Bíblia. Porém, chegando aqui no versículo 10, o salmista está dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade. Ou seja, conforme você for adentrando mais no reino dos céus, nos caminhos do Senhor, aceitando a fé, a exigência de Deus, ela também vai sendo manifestada até a você. Então você deve, por obrigação e por dever, descobrir mais qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é o propósito de Deus na sua vida.
Qual a decisão que você deve tomar? Quais são os seus dons, para ser mais específico aqui, né? Glória a Deus. Então, como eu disse que o título da pregação é sobre a vontade de Deus, eu quero dar uma definição aqui prática também, o que significa vontade. A vontade é uma força que vai impulsionar o indivíduo a realizar algo. A vontade de Deus, ela é uma força magnífica que ela está expressada no universo, em primeiro lugar, porque pela vontade de Deus todas as coisas foram criadas. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que os céus foram criados para que tais homens sejam inexcusáveis, sem desculpas. Então a vontade de Deus, ela está manifestada na própria natureza, na própria criação, para servir de testemunho para os homens, porque é impossível a ciência moderna, ou a ciência antiga, ou qualquer adepto ao ateísmo dizer que Deus não existe, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Paulo também nos falou a respeito disso. Aleluia! Então, na caminhada da fé, você precisa descobrir mais a fundo sobre a vontade de Deus. E como eu tinha dito, que a vontade de Deus simplificada está em nossa inteligência, em nosso discernimento, que não tem nada a ver com a fé. Ela serve mais para organizar o nosso relacionamento social, político, intelectual, em você saber lidar com o ser humano. Agora, quando diz respeito à fé, já é totalmente diferente. Já existem algumas regras. E a vontade de Deus, ela é de forma mais profunda, explicitada dentro da Bíblia, esclarecido dentro da palavra do Senhor. Então nós vamos lá no título ou no tema da campanha. O que é a vontade de Deus? Ou como praticar a vontade de Deus? É uma pergunta. Como praticar a vontade de Deus? Primeiro, aos Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, você aceitou a fé, você trabalha na seara do Senhor, você tem a fé gerada no coração, você deve praticar a gratidão, porque você estará fazendo a vontade de Deus. E o que é praticar a gratidão? É você reconhecer aquilo que Deus está fazendo por você, o que Deus está fazendo na sua vida. Você reconhecer o mundo de possibilidades que você está vivendo, de reorganizar sua vida, de recomeçar, de prosseguir e de juntar tudo que tem para seguir avante, para prosseguir. Isso significa praticar gratidão. Você saber o quanto Deus está te amando. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a graça de Deus é derramada em nós, nos dando a salvação, nos dando a vida eterna, nos dando a libertação. E nós devemos reconhecer isso, não no sentido só apenas de ficar sabendo, mas no sentido de agir, de construir a nossa vida em qualquer área, seja sentimental, espiritual, intelectual, social, emocional e principalmente espiritual. O oposto da gratidão é a ingratidão. Aqueles que não praticam a gratidão, eles consequentemente estarão praticando a ingratidão. E a Bíblia irá nos advertir a respeito da ingratidão, que é um indivíduo que vive murmurando. 1 Coríntios 10:10, Paulo nos ensinou dizendo: e não murmureis como eles murmuraram no deserto e foram destruídos pelo destruidor, e foram consumidos pelos destruidor. Então a gente vê que infelizmente tem muita gente que se queixa das provas que passam, tem muita gente que murmura perante Deus, não aceitando provação, não aceitando passar pelo estreito e não aceitando às vezes até mesmo condições de vida, que às vezes a gente é provado na área financeira, a gente é provado na área alimentar também. E tem muita gente que não aceita, tem muita gente que murmura e acaba até mesmo blasfemando contra Deus. A gente vê a trajetória do povo de Israel no deserto. O povo pediu a Deus a libertação da escravidão, e Deus libertou o povo.
O povo sendo conduzido para o deserto, com mãos fortes e poderosas, Deus se manifestando poderosamente, o povo sentia calor. Glória a Deus. E o calor no deserto, o sol chegava a mais de 40 graus. E Deus mandava a nuvem para proteger o povo do calor. Quando era de noite ou de noite, a temperatura ela caía e chegava abaixo de zero no deserto. Deus enviava uma coluna de fogo. Então a gente vê que Deus estava ali protegendo o povo. E o povo não estava praticando a gratidão. Eu estou falando baseado em 1 Coríntios 10:10. Não sejais murmuradores como eles. Eu estou mostrando a maneira que Deus se manifestava e eles não davam glória a Deus. O povo sentia fome e Deus mandava o maná do céu. O povo estava doente e Deus dava saúde para o povo. O pé não inchava de tanto caminhar. As roupas não se desgastavam. Mas todavia o povo também não glorificava a Deus. O povo não se rendia para o Senhor. O povo sentia sede também. Moisés tocava na rocha e Deus milagrosamente dava água para o povo. Então chegou num dado período que Deus não quis nem saber daquele povo, porque o povo vivia murmurando. E no mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios vai dizer que o povo levantou-se para comer e beber e folgar-se. Ou seja, tudo que Deus fazia para eles, eles usavam aqueles recursos para poder pecar, para poder se afastar da presença de Deus. E a Bíblia irá nos alertar, por isso que nós vemos a importância de praticar a gratidão. A gratidão ela é tão importante que você estará fazendo a vontade de Deus. Como tema da campanha, em tudo dai graça. Reconhece o que Deus está fazendo para você, reconhece os livramentos, reconhece o teu chamado, porque você está num lugar de honra. Deus está te chamando, Deus te chamou, Deus te escolheu. Então você praticando a gratidão, vivendo a sua vida de forma agradecida, você estará fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Segundo, como fazer a vontade de Deus? Como fazer a vontade do Senhor? Só você voltar uma página aqui do capítulo 5. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade. Nesse caso são todos pecados de ordens sexuais, que a Bíblia está me falando. Então se você quer fazer a vontade de Deus, pratica a santificação, se afasta de tudo aquilo que vai te conduzir ao erro, que vai te conduzir ao engano, que vai te conduzir às práticas carnais. Tiago 4:7 nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem sede em fazer a vontade de Deus? Pratica a santificação, santifica teu corpo, santifica tua mente, porque isso será benefício para você mesmo. Não será nem benefício para Deus, será benefício para você primeiro, e será também do agrado de Deus. Pratique a santificação, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Senhor. Hebreus 12:14: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E lembrando que não é uma opção a praticar a santificação, não, é uma exigência, é uma regra. É uma regra que Deus impôs para você entrar no reino da glória, para você manter seu corpo saudável, para você manter sua mente equilibrada, para você manter a sua comunhão com Deus, para você fazer a vontade de Deus, para você executar a vontade do Senhor. E a Bíblia também, ela vai me dar mais algumas outras dicas, que é a terceira dica, de como fazer a vontade de Deus, como fazer a vontade do Senhor. Romanos, capítulo 12, nos diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você quiser fazer a vontade de Deus, ofereça teu corpo como sacrifício ao Senhor, e assim Deus irá receber também o teu culto racional. Deus irá receber o seu louvor, Deus irá receber a tua adoração. Como que você oferece o corpo como sacrifício ao Senhor? A Bíblia está falando no sentido moral,
não de você sacrificar o seu físico, não de você até mesmo ficar doente com longos dias de jejum. A Bíblia está falando moralmente para você matar sua natureza carnal pecaminosa. Romanos 6,6, Paulo falou assim, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. E Paulo também disse, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós devemos fazer morrer a nossa natureza carnal, pecaminosa, que nos puxa, que nos engana para o erro. Porque Romanos 8 também nos ensina que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A pessoa é mais beneficiada santificando a sua vida e fugindo das práticas pecaminosas em relação à condenação. A condenação é bem pior da pessoa que vive nas práticas carnais. E quando eu falo práticas carnais, eu não estou limitando apenas a imoralidade. É tudo aquilo que vai te afastar de Deus. Até a palavra nos diz a respeito da língua, que você deve controlar a sua língua. A minha boca falará da sabedoria e os meus lábios do entendimento. É assim que você santifica ao Senhor, santifica a Deus. Eu estou falando da entrega por completo a Deus, de corpo, alma e espírito, da pessoa que já está decidida a se entregar para o Senhor, de corpo, alma e espírito. E isto, às vezes, a gente lamenta porque tem muitas pessoas, crentes, membros de igreja, 5, 10 anos, 15, 20 anos, que não se entregaram totalmente para Deus, porque Deus não conta o tempo, Deus conta a sua disposição, o seu interesse em fazer a vontade dele, a sua dedicação. É o que a palavra está me ensinando, é o que a palavra nos ensina nesta noite. Por isso que eu disse aqui que eu gosto de trabalhar com a palavra, porque a palavra ela é poderosa. Ela é poderosa para destruição de fortalezas. Às vezes você está orando, você está jejuando, mas não está fazendo a vontade de Deus conforme a exigência. E se você fazer a vontade de Deus, Deus vai receber a sua vida às vezes muito mais do que uma oração, muito mais um jejum, porque é assim que Deus nos comunica, é assim que Deus também nos ensina. E como fazer também a vontade de Deus? O quarto, que é muito importante, é o que está no versículo 2 do capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em cada um de vós. Então a Bíblia está me ensinando que a vontade de Deus ela é boa, que a vontade de Deus é perfeita e é agradável. Esse agradável aí diz respeito que a pessoa que faz a vontade de Deus ela é agraciada, ela é abençoada, ela é enriquecida, e Deus recompensa ela com um estilo de vida que ela vai se destacar não somente perante a sociedade, mas perante o mundo espiritual. Ela vai achar graça diante dos homens e também diante de Deus. Imagina você com força o suficiente para enfrentar todos os seus problemas e não ser abatido, e não cair em depressão, e não cair em profunda angústia. É o que Deus está falando. Você vai fazendo a vontade de Deus, mundos vão surgindo dentro de você. Aquele vazio existencial que nada preenche, Deus ele preenche, porque você está fazendo a vontade dele. E Deus ele só vai derramando graça sobre graça. É o que diz Provérbios 4:18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E a palavra também nos diz que como um espelho nós iremos refletir a glória do Senhor pelo mesmo Espírito, através da renovação andaremos de glória em glória. Essa é uma das maiores recompensas. Então nós devemos executar a vontade de Deus através da renovação do entendimento. E quando fala renovação do entendimento, obviamente está falando para você descobrir novas maneiras de servir a Deus, novas vontades do Senhor. É o que Paulo também nos alertou em 1 Coríntios 9. Ele fala assim: irmãos, buscai com dedicação os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente ainda. Existem vários graus espirituais que podemos alcançar para nos libertar de tudo aquilo que é mundanismo, de tudo aquilo que não agrada a Deus. E lembrando que Jesus nos diz na oração do Pai Nosso
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, conforme o seu desenvolvimento, o seu interesse em cumprir, em fazer a vontade de Deus, em renovar o seu entendimento, todas as áreas da sua vida serão também abençoadas e serão alcançadas por Deus. Tudo aquilo que você colocar a mão será abençoado. Salmo 1, você será bem sucedido em tudo aquilo que você for realizar. O segredo da vida é o que? É Provérbios 1,7, o princípio do entendimento é o temor a Deus, é o temor ao Senhor. Quem teme a Deus cumpre a sua vontade, é abençoado na área material, na área sentimental, é abençoado nos estudos, é abençoado em todas as áreas. Tem pessoas que correm loucamente, como diz o sábio Salomão, que as mãos cheias atrás do vento, não chega a lugar algum. Porém, o servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, ele sabe o que ele quer da vida, ele sabe aonde que ele vai chegar, ele sabe o que é bom para você, ele tem inteligência, ele tem entendimento, ele sabe governar a família, sabe dar instrução, sabe dar conselho. Tudo isso é porque a pessoa faz a vontade de Deus. E a pessoa às vezes nem precisa de ser letrada, nem precisa de ser doutor, nem precisa de ter status social. Simplesmente a sua vida estará de acordo com a vontade de Deus, por causa que o entendimento do Senhor estará morando em você, estará em seu coração, estará em sua mente. E as suas decisões que você for tomar na vida serão decisões sábias, porque você renovou o seu entendimento fazendo a vontade do Senhor. Por isso que a vontade de Deus é você buscar o conhecimento. É o que foi alertado lá em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque não buscou conhecimento, porque não se interessou em descobrir mais a minha vontade. Eles não evoluíram, eles não desenvolveram, eles preferiram ficar na fé comum. Eles preferiram ficar no ritmo que eles escolheram. E eles pereceram, literalmente pereceram, morreram, foram levados em cativeiro. Mulheres foram brutalmente violentadas, os velhos não foram respeitados, crianças conduzidas como escravos, porque eles faltaram conhecimento. E nós temos a oportunidade de buscar o conhecimento. João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós que dais nela vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. A quinta dica nesta noite: como fazer a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus, a vontade do Senhor, fugindo da cobiça da carne, cobiça dos olhos e da soberba da vida. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, que não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem lentamente com os seus desejos, porém aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então ele está nos advertindo ali sobre o desejo do mundo. Nesse caso, o mundo aqui não é o universo, é um mundo controlado por Satanás. É o mundo da carne, é o mundo pecaminoso, é o mundo violento, é o mundo da guerra, é o mundo da pedofilia, é o mundo do crime, é o mundo das drogas, é o mundo que irá ser destruído. Então ele está falando que tudo que há aí no mundo é o desejo da carne, é aquilo que te atrai para te afastar da presença de Deus. O que há aí no mundo é a cobiça dos olhos, aquilo que te atrai com mais força ainda. E a soberba da vida é o orgulho humano. Chamamos de deidade humana, a autossuficiência do homem achar que não precisa mais de Deus, do homem se afastar do Senhor e confiar nas riquezas e confiar até no outro homem. Por isso o salmista, como um brado de fé, ele vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós permaneceremos de pé. Glória a Deus. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você sabe que na fartura, na escassez, você depende de Deus.
Você nunca vai depender das coisas deste mundo. Ainda que você possua propriedades, bens materiais, todavia o seu coração estará firme no Senhor. Mas o mundo é diferente. O mundo confia no homem, confia na justiça do homem, confia nos poderes do homem, confia no dinheiro, porque é a soberba da vida. Eles cairão segundo a palavra, eles perecerão, porque eles estão oposto à vontade de Deus. Eles não fazem a vontade do Senhor, eles não buscam a presença de Deus. Mas para você que busca a presença de Deus e se esforça para fugir da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, para a soberba da vida, você que está buscando fazer a vontade do Senhor, você vai permanecer, você vai ser bem sucedido nessa terra e você terá entrada no reino dos céus, você terá a sua salvação garantida. É o que a palavra está me ensinando, porque você buscou fazer a vontade do Senhor, você se empenhou, você se dedicou. E por fim, aquele que faz a vontade de Deus será grandemente recompensado. Glória a Deus. Teremos maiores recompensas em fazer a vontade do Senhor. Como diz o profeta Jeremias no capítulo 29: então ireis e saireis e orareis a mim, diz o Senhor, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e vos darei o fim que desejais. É a promessa do Senhor, é a promessa da palavra. Quando a sua vida, quando os seus desejos, a sua mente, os seus propósitos de vida, os teus pensamentos, a sua vontade estiverem de acordo com a vontade de Deus, todas as coisas serão concedidas. Aí sim você vai ver o que é ter vida na plenitude do Espírito Santo, o que é ter vida espiritual, o que é fugir de depressão, o que é ser superior às lutas, o que é ser superior a qualquer afronta contra você, porque você agora está andando de acordo com a vontade do Senhor. Você agora está de acordo com aquilo que Deus está te exigindo. A gente vê que o castigo é maior na desobediência quando a pessoa rejeita a palavra de Deus do que quando ela sofre para obedecer a Deus. E compensa pagar preço, compensa dedicar ao Senhor, compensa fazer a vontade de Deus, porque o segredo da vida está em temer a Deus, em fazer aquilo que Deus está te pedindo. A gente vê, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Abraão, já que o pastor tocou no assunto de Abraão, eu lembrei aqui. Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, dos seus parentes, vai para a terra que te mostrarei. Abraão, ele questiona a Deus: mas Senhor, como que eu vou deixar aconchego familiar? Como que eu vou deixar a minha terra, minhas propriedades, e vou para um lugar que eu nem sei? Deus falou, simplesmente, Deus falando com ele: Abraão, simplesmente, primeiro sai, Abraão, sai, anda sem rumo. É lógico que Deus não vai mandar que ninguém saia de sua casa para você sair sem rumo, mas no caso de Abraão ali, era uma prova de fogo, porque Abraão, o chamado de Abraão, ele estava fundando o sistema que nós chamamos de sistema teísmo, que é a crença em um só Deus, porque até então, antigamente, as pessoas acreditavam em vários deuses. Então Abraão, ele foi responsável, por isso que dele sairia uma grande nação. E se hoje você acredita em um só Deus, é por causa da fé de Abraão. Aleluia. E a Bíblia nos ensina que Abraão foi revelado, foi pré-anunciado o evangelho para ele, o evangelho da salvação. Então Abraão sai sem saber para onde ir. E quando ele sai, Deus prova a fé dele, vê que ele realmente tem fé no coração. Deus agora vai começar a beneficiar Abraão. Tanto que no capítulo 13 ele fala: Abraão, percorre essa terra, até onde seus olhos não estão alcançando, eu te darei tudo. Eu te recompensarei por causa da sua fé. Por causa da sua fé. E se Deus tem para te dar alguma coisa, para fazer algo na sua vida, vai ser por causa da sua fé. E se a sua fé for pouca, pouco também Deus fará. Se a sua fé for muita,
muito também o Senhor fará por você, porque o Senhor peleja ao seu favor conforme a sua fé. Hebreus 11, que diz sobre os heróis da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não vai fazer a vontade do Senhor, você não vai fazer a vontade de Deus. Então por isso eu te digo, sem medo de errar nesta noite, que Deus está acrescentando a sua fé, que Deus está acrescentando a nossa fé, que Deus está nos dando graça, que Deus está nos dando força, que Deus está nos impulsionando através da tua santa palavra para praticar justiça, para praticar santificação, para praticar a gratidão, porque Deus está aqui nesta noite falando com você, Deus está falando comigo, Deus está falando conosco, e poderosa e maravilhosa é a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Possamos receber de bom grado a graça de Deus nesta noite. A palavra de Deus é divina, é maravilhosa. Como diz o salmista, as tuas obras, Senhor, são maravilhosas, são inúmeras, de maneira que eu não posso contar. Se hoje você estiver questionando de alguma prova, de alguma luta, que está difícil, você pode ter certeza que através da fé que está sendo acrescentada, você vai ter luta para contar as bênçãos que Deus irá derramar na sua vida, porque Deus é poderoso para encher os nossos celeiros. Então somente devemos viver de acordo à vontade do Senhor, de acordo às exigências do Senhor, porque aí sim tudo irá bem, e teremos a vida na plenitude da graça, na plenitude do Espírito Santo, conforme João 10:10, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, porém eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância, vida com graça, vida com fartura, vida com a bênção de Deus, vida saudável. Portanto, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.